Mais de 4.000 anos depois de terem começado a se erguer no meio do deserto, as pirâmides egípcias continuam a fascinar cientistas e pessoas ao redor do mundo. Suas dimensões colossais, o peso dos blocos de pedra usados na construção e o alinhamento perfeito dos monumentos levanta questões que, ainda hoje, continuam a nos surpreender. Ainda hoje temos fatos que os especialistas não conseguem explicar com plena certeza. Por exemplo, como os egípcios faziam para erguer blocos de várias toneladas a mais de 100 metros de altura. Outras questões inquietantes são de origem mais recente, como a descoberta de uma cavidade que poderia ser uma quarta câmara no mesmo monumento ou até mesmo o mito da maldição do faraó. Neste vídeo, vamos conhecer 9 razões pelas quais as pirâmides egípcias continuam a surpreender os cientistas. Sem mais demoras, vamos ao vídeo! Número 1. O alinhamento perfeito das pirâmides. Durante séculos, as pirâmides do Egito perturbaram os cientistas tanto por causa de seus grandes espaços inexplorados que convidam à especulação, quanto sobre outros possíveis segredos que elas guardavam. Quais métodos foram usados pelos antigos egípcios para construí-las sem as tecnologias modernas? Eles foram capazes de alinhar os monumentos com uma finíssima precisão em relação aos pontos cardeais, algo incrível em uma época sem computadores, satélites artificiais e GPS. O engenheiro e arqueólogo Glenn Dash escreveu em 2017 no Jornal de Arquitetura Egípcia Antiga que os construtores da Grande Pirâmide de Quéops alinharam o grande monumento com os pontos cardeais numa precisão de mais de 4 minutos de arco ou 15º de 1 grau. De fato, as duas maiores pirâmides, as de Gizé e a de Dahshur, estão alinhadas com uma precisão espetacularmente surpreendente que não seria esperada em trabalhos realizados com as tecnologias de mais de 4.500 anos atrás. Embora existam várias hipóteses sobre como eles conseguiram esses feitos, seja usando a estrela polar ou a sombra do Sol, nunca houve uma explicação totalmente convincente. Número 2. A misteriosa cavidade oculta da pirâmide de Gizé. Em 2017, uma equipe científica internacional detectou dentro da Grande Pirâmide de Gizé o que poderia ser uma quarta câmara na famosa estrutura, o maior dos monumentos piramidais egípcios. Os especialistas do Heritage Innovation Preservation Institute de Paris confiaram na física de partículas para fazer sua descoberta usando a detecção de muons. Os muons são partículas subatômicas produzidas durante a colisão entre raios cósmicos com a atmosfera. Essas minúsculas partículas podem atravessar centenas de metros de rocha, razão pela qual permitem perfurações profundas. A Grande Pirâmide tem 3 câmaras em diferentes níveis: a do rei, a da rainha e o subterrâneo. Medite Yubi, membro da equipe de pesquisa, disse que o que temos certeza é que esse grande vazio está lá, mas precisamos entendê-lo melhor. O egiptólogo Peter Der Manuelian, diretor do projeto Giza da Universidade de Harvard, elogiou a descoberta, mas apontou que é ainda cedo para dizer se é outra câmara da pirâmide. Para alguns egiptólogos, a Grande Pirâmide é um imã para especulações racionais e não racionais. Então, toda vez que algo novo surge, a imaginação tende a voar. Número 3. As intrincadas redes de túneis. Ocasionalmente ocorre uma descoberta nas profundezas da Grande Pirâmide de Gizé e de outros monumentos piramidais egípcios. Elas aumentam a perplexidade dos especialistas sobre essas estruturas colossais. Alguns até acreditam que os sistemas de túneis perfurados sob as pirâmides sugerem a presença de uma civilização avançada, escavada na rocha calcária nas profundezas do deserto. Esses labirintos se destacam menos pelo que foi descoberto do que pelo que ainda pode ser descoberto. As passagens constantemente revelam novas informações e câmaras escondidas do olho humano por milênios.
Uma descoberta recente do arqueólogo Brian Foster encorajou os defensores da existência de tecnologias avançadas e desconhecidas no Antigo Egito. Enquanto explorava os labirintos sob as pirâmides de Gizé, Foster encontrou 20 caixas de granito de Aswan cortadas com precisão. Cada caixa pesa cerca de 100 toneladas e seu uso é um mistério. Tem sido sugerido que elas foram usadas para enterrar touros, um animal sagrado no Antigo Egito. O problema é que nenhum osso de touro foi encontrado enterrado nelas. Outras especulam que as caixas serviam para armazenar uma antiga forma de energia, mas não haviam informações mais precisas sobre essa hipótese. Número 4. As portas secretas das pirâmides. A Grande Pirâmide de Quéops, em Gizé, causa grande fascínio, entre outras coisas, por ser a única das 7 maravilhas do mundo antigo que se encontra conservada. Outra surpresa que este monumento guarda é uma porta de pedra incrivelmente pesada. Ela continua intrigando sobre como foi esculpida, transportada e instalada. De fato, algumas portas piramidais eram tão pesadas que chegavam até 20 toneladas. Dificilmente poderiam ser identificadas como entradas, pois pareciam dar continuidade à estrutura e não se abriam facilmente. Seu mecanismo de abertura foi descoberto por cientistas que estudavam a Grande Pirâmide. Eles ficaram surpresos ao ver que era uma enorme porta giratória. A porta tinha uma característica que era quase impossível de abrir pelo lado de fora, mas podia ser aberta com uma mão pelo lado de dentro. Em uma porta tão pesada, isso ilustra o grau de precisão com que foi construída. Como os egípcios conseguiram essa proeza em um pedaço de 20 toneladas ainda é um mistério. A privacidade era um atributo fundamental exigido pelos faraós em seu monumento funerário. Supõe-se que em sua câmara funerária dentro da pirâmide, os reis egípcios iniciavam seu trânsito para a eternidade e conversão em deuses. A última coisa que não precisavam era que alguém perturbasse esse processo sagrado, cruzando facilmente a entrada da Grande Pirâmide. Número 5. A precisão em 8 lados e não 4. À primeira vista, a Grande Pirâmide de Quéops parece ser um volume com 4 lados triangulares mais sua base quadrada. Porém, quando vista de cima, em certas ocasiões, é visível que cada lado tem um recuo que divide cada plano, aparentemente triangular, em exatamente 2 metades que formam uma leve concavidade para que a pirâmide tenha 8 lados e não 4. Essas divisões não são possíveis de apreciar do solo, principalmente por causa de sua incrível precisão e a leve inclinação de apenas meio grau. Difícil de se conseguir isso, mesmo com os recursos de hoje. Isso também significa que a base da Grande Pirâmide, que parece perfeitamente quadrada, é, na verdade, de 8 lados. Alguns pensam que os construtores egípcios fizeram essas reentrâncias para manter as pedras de revestimento melhor protegidas. Essa particularidade da pirâmide foi descoberta em 1940 pelo piloto da Força Aérea Britânica Pigrove, enquanto sobrevoava o monumento. Mesmo do ar é difícil observar a divisão, que só é possível apreciar em determinados momentos dos dias do equinócio. Outra possibilidade sugerida era de que não foi um projeto de construção, mas a ação da erosão. O problema é que essa mera suposição, além de improvável, mina a habilidade que os construtores demonstraram em muitas facetas da pirâmide. Número 6. A Arca de Granito da Grande Pirâmide de Quéops. A Grande Pirâmide foi construída por Quéops, que reinou como o segundo rei da 4ª dinastia durante o Antigo Império. Isso ocorreu aproximadamente entre os anos 2584 e 2558 a.C. A cronologia do egiptólogo alemão Jürgen von Beckerath informa que esse reinado durou 26 anos. Outras fontes, diferentemente, indicam que esse governo foi mais ou menos longo. Heródoto chega a sinalizar que Quéops reinou por 50 anos.
Por fim, o cânon real de Turim afirma 23 anos de reinado. Uma das coisas da grande pirâmide de Quéops que surpreendeu os cientistas foi um enorme e maciço sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei. O sarcófago pesa quase 4 toneladas e à primeira vista não parece tão incomum. Mas quando examinado de perto, vê-se que foi esculpido em uma única rocha de granito, ou seja, foi fabricado numa só peça e não por montagem de peças menores. Pelas suas dimensões, os pesquisadores perceberam que ele não passaria em alguns dos corredores interiores que levam à sua localização. Só é possível supor que foi colocado no local durante a construção da pirâmide, ou que a rocha foi colocada antes da obra estar concluída para ser esculpida posteriormente. Número 7. Uma argamassa especial e fórmula parcialmente desconhecida. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída por dezenas de milhares de trabalhadores, entre pessoas de serviço braçal ou com um trabalho mais qualificado, que viveram acampados perto do local. Provavelmente eram trabalhadores assalariados. Os blocos de pedra usados na construção das pirâmides eram geralmente de muito boa qualidade e eram trabalhados com grande precisão pelos escultores para se encaixarem quase perfeitamente, deixando o menor número de brechas possível. A argamassa usada para unir os blocos e preencher os espaços foi feita principalmente de gesso, sulfato de cálcio desidratado e areia calcária fina, sendo um material macio e fácil de aplicar. Embora este material de cola tenha sido analisado muitas vezes, não pôde ser recriado exatamente. Estima-se que 500 mil de toneladas de argamassa foram usados na Grande Pirâmide de Gizé. O que surpreende é que esse material parece muito mais forte do que as pedras que ajudou a manter unidas por mais de 4.500 anos. Os especialistas apontaram com admiração que a argamassa usada pelos egípcios para unir os blocos seria melhor do que o concreto de hoje. Número 8. O tamanho e peso dos monumentos. O tamanho maciço das pirâmides por si só levanta algumas questões assustadoras sobre como elas poderiam ter sido construídas. Isso deu asas para a especulação sobre se alguma tecnologia desconhecida não estaria envolvida. A Grande Pirâmide, a maior da necrópole de Gizé, do Egito e do mundo, tinha uma altura original de 146,7 metros, que foi reduzida para 138,8 metros, enquanto sua base tem 230,36 metros de cada lado. Cobre um espaço de 53 mil metros quadrados, em que cabem mais de 7 campos de futebol, e foi construído com 2,3 milhões de blocos de pedra, com pesos individuais entre 2,5 e 15 toneladas. Embora as enormes pedras tenham sido extraídas de uma fonte não muito distante, as teorias sobre como os egípcios as trouxeram para o canteiro de obras já gastaram milhares de horas ao longo do tempo. A teoria mais popular é que os blocos foram amarrados em trenós de madeira, mas as perguntas permanecem sobre como eles chegaram ao transporte e como eles fizeram isso para que o material de suporte aguentasse o peso das pedras. Outro fato surpreendente é que, considerando o período de construção, os trabalhadores egípcios colocavam um bloco a cada 2,5 minutos, o que mostra que eles tiveram uma organização incrível para a construção. Número 9. A perfeição do revestimento da Grande Pirâmide. Ao observarmos a Grande Pirâmide, observamos a sua imensidão de blocos sobre blocos, mas em algum momento ela teve um revestimento feito de pedras calcárias brancas, perfeitamente cortadas e polidas. Provavelmente era isso que fazia a pirâmide brilhar deslumbrante como uma joia na imensidão do deserto. Nos dias de hoje é como se fossem os prédios de arquitetura de vanguarda que utilizam vidro, alumínio e outros materiais para se destacarem dos demais. As pedras do teto da Grande Pirâmide de Quéops devem ter refletido a luz do sol como espelhos que ofuscavam a centenas de metros de distância. Eram recortados com ângulos e bordas de alta precisão para dar à pirâmide uma aparência perfeitamente plana e lisa.
A fonte principal dessas pedras era uma pedreira localizada do outro lado do rio Nilo. Eles precisavam atravessar o rio para chegar ao canteiro de obras, já com as peças esculpidas com cuidado milimétrico. Essas pedras também foram colocadas com uma precisão difícil de igualar. No ano de 1303 d.C., um forte terremoto afrouxou o revestimento, fazendo com que muitas pedras caíssem. Logo então o telhado foi vandalizado e reutilizado para a construção de outras obras, como fortalezas e mesquitas. Uma maldição, alinhamento perfeito, câmaras secretas, tecnologia de ponta em um período muito antigo da sociedade. O que mais te impressiona sobre as pirâmides e os povos egípcios? Quer saber mais curiosidades sobre esse povo? Deixe uma mensagem pra gente. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos!